Eu sei que você já jogou alguns desses jogos antigos e nostálgicos, mas você já se perguntou o que aconteceu com eles ou como eles estão hoje em dia? E eu tenho certeza que você vai ficar impressionado em saber que alguns deles não tiveram um final tão bom assim, sendo o primeiro deles um jogo chamado Bee Parkour Ninja. E igual o nome diz, você tinha que fazer o papel de um ninja e lutar contra outros jogadores. Ele teria sido criado por Aurazus, que é muito famoso na comunidade por criar um OB que marcou milhões, chamado Mario OB Adventure, mas seu maior sucesso foi justamente esse jogo de ninjas. Que seu objetivo é ficar entrando em combate com outros jogadores, só que com alguns diferenciais de ter habilidades e armas, como várias espadas diferentes que podem te ajudar conforme você vai desbloqueando elas, uma fumacinha que pode cegar qualquer pessoa, e bota cegar nisso porque toda vez que alguém tacar uma em você, teu PC vai explodir com uma luz branca na tela. E claro, as tão famosas kunais que até nesse jogo não consegue acertar ninguém, a menos que você esteja com pouca vida, e aí sim ninguém consegue errar ela. O jogo tem umas mecânicas bem simples, como desviar para que você consiga pelo menos fugir de alguns ataques e um pulinho duplo, já que a gente é ninja. Ele teria sido criado em 2014 e incrivelmente pegou mais de 700 milhões de visitas, mas se você ainda não tiver reconhecido ele, talvez você lembre do Gonenot, que gravou alguns vídeos nele por volta de 2018, e o melhor que foi junto com o Kazum. E gente, bem, aqui o André e aqui é o Gonenot. Bem-vindos a Ninja Fun, um jogo de Roblox que promete ser um jogo de ninja. Caralho, isso é rápido, cara. Eu tô fugindo. Ninja, mais ninjitsu possível. Incrivelmente, esse vídeo não foi o único, já que algumas vezes ele postou entrando no jogo, sendo mais recente há um ano atrás. Apesar de ser incrível, esse jogo teve um pequeno problema logo no início, enquanto ficava popular, que foi uma infestação de hackers e exploiters que trapaceavam nas partidas. Era praticamente impossível de vencer alguém que usava isso, mas por causa da grande quantidade que tinha, o jogo até ficou fora do ar por um tempo. Mesmo assim, ele acabou voltando e criando uma grande comunidade, mas infelizmente o jogo vem tendo uma queda a cada dia que passa desde 2022, pelo simples fato que ele não atualiza mais e praticamente não mudou nada desde antigamente, além de que não se tem muitos relatos de onde tá o desenvolvedor, e mesmo na sua conta pessoal do Twitter ou na sua conta do YouTube onde ele postava vídeo não tem nada recente, e até mesmo no Holymons, a última vez que ele entrou foi há um mês atrás. O desenvolvedor do jogo acabou sumindo sem deixar nenhum aviso de que esteja trabalhando em outro jogo ou em outro projeto, e até mesmo no seu grupo de desenvolvimento não se tem nada desde 2019. Por causa disso, hoje em dia o jogo tá completamente abandonado, sem atualizações ou grandes mudanças, e por isso tem a média de 200 pessoas diariamente, e até que é um bom número para um jogo que não mudou quase nada desde quando foi criado. Isso chega até a ser misterioso, já que até mesmo os fãs do jogo não sabem o que aconteceu. Você pode até encontrar alguns que ficam perguntando sobre, pedindo pelo menos para que tenha uma explicação, mas até hoje não se tem nenhuma resposta. Apesar disso, ele ainda continua um jogo divertido para jogar, mas o próximo até hoje muita gente não entende o que realmente aconteceu. Você com certeza já ouviu falar em Pig, já que ele se tornou um dos maiores jogos da plataforma muito rápido, tendo centenas de youtubers mostrando curiosidades e mistérios por trás dele. E claro, com o sucesso desse jogo, algumas outras versões iam aparecer. Por volta de 2020 não era nem um pouco difícil encontrar algumas versões que usavam Pig para conseguir visitas. E um desses jogos que na época ficaram muito populares era um Pig Roleplay. Nele você podia usar os personagens de Pig e criar histórias dentro do mapa do jogo. E como os roleplays no Roblox sempre atraem muitas pessoas, era até que uma boa ideia. Na época existiam vários desses tipos de jogos, e ao contrário do que você pode pensar, eles não eram proibidos, já que o próprio criador de Pig não se preocupava com essas versões, e alguns deles incrivelmente passavam dos milhões de visitas logo depois que eram criados. Mas do nada começou a ter um problema sem explicação com esses jogos. Por volta de 2020, de repente muitos desses jogos começaram a cair sem nenhum motivo, e na época alguns desses desenvolvedores até acharam que isso estava sendo feito por causa do criador de Pig, mas isso não faria muito sentido, já que, igual eu falei, ele aprovava esses jogos, mas que mesmo assim eram derrubados. Isso fez com que muitos dos criadores não entendessem, mas essa seria só a primeira vez que jogos em massa de Pig seriam derrubados. Pouco tempo depois teve uma segunda onda de jogos sendo deletados, e um deles foi justamente um dos jogos mais famosos de roleplay de Pig da época. E por causa disso, o desenvolvedor do jogo até foi no Twitter comentando que não ia continuar com o projeto pelo risco de ter seu trabalho perdido, mesmo que ele fosse permitido, onde ele até comentou que por conta do seu jogo ter sido derrubado, ele teria perdido alguns recursos do Roblox, mostrando que isso teria até afetado a sua conta. Um youtuber chamado XLED até entrou em contato com o Miniton perguntando sobre esse caso, para saber se ele sabia de alguma coisa ou se tinha mais informações, ou para saber se era ele por trás disso. E o mais bizarro de tudo é que nem ele mesmo sabia o que responder, falando que não sabia ao certo do porquê disso ter acontecido. Um caso que deixou tanto o público quanto os desenvolvedores sem saber o que realmente aconteceu. Grande parte desses jogos hoje em dia foram derrubados, mas alguns conseguiram voltar, como
como esse aqui que trocou o nome e conseguiu se manter em pé, ainda tendo pessoas, mas tendo uma média bem baixa, tendo diariamente 100 jogadores, mas que já conseguiu mais de 100 milhões de visitas. Talvez por conta dos jogos terem sido derrubados, muitos deles devem ter perdido popularidade na comunidade, mesmo que eles tenham conseguido voltar depois de um tempo. E claro, existem muitos outros jogos de Pig além desse hoje em dia, que foram lançados depois, mas que mesmo assim não tem tanta visibilidade. Esse foi um caso muito bizarro, mas o próximo teve um final parecido e deixou muita gente triste. Plants vs Zombie Battlegrounds, criado em 2011 por Hushpup. O jogo era um Battleground inspirado em Overwatch, e seu diferencial era ter várias classes enquanto você disputava contra o time inimigo. Aqui existiam desde as classes mais básicas, como personagens que corriam mais rápido ou que atiravam mais, até aqueles que usavam de proteção para ajudar o seu time, alguns tendo armas únicas e até habilidades raras, como esse zumbi que solta teia e podia ficar se pendurando, ou esse outro zumbi que sempre te explodia e te mandava pra longe. Isso era muito irritante, até porque ele sempre conseguia me tirar de cima do ponto de conquista, tendo também até um pizzaiolo que vem pra cima de você muito rápido. Além dos zumbis, também tinham as plantas que tinham habilidades diferentes, como uma delas que podia te congelar, atirar mais rápido e explodir os inimigos, tendo até personagens que foram feitos no meme. Tanto do lado dos zumbis quanto das plantas existiam muita variedade, e isso fez com que o jogo realmente se diferenciasse como um Battleground. Mas se caso você não tenha jogado muito ele, muito provavelmente você deve ter acompanhado os youtubers, e um deles foi o Authentic, que na época gostava muito de jogos de Plants vs Zombie, e claro que quando ele descobriu que tinha um no Roblox, ele teve que gravar vídeo. Galera, hoje nós estamos jogando um dos jogos que eu costumava trazer antigamente aqui no canal e vocês amavam muito, que é Plantas vs Zumbis aqui no Roblox, Fock. Que da hora, né? Olha só. Nossa, que nostalgia. Nossa, eu lembro da época, galera, que a gente jogava com a planta carnívora, com o girassol, e pegava o zumbi soldado de gelo, mano, que legal. Só esse vídeo pegou mais de 5 milhões de views, e a gente pode ver que o público gostou muito dele, e não é pra menos, ele tinha uma mecânica muito boa pra época, tendo armas e habilidades diferentes. O jogo tava conseguindo crescer aos poucos, com uma comunidade que tava sempre acompanhando seu desenvolvimento, até que por volta de 2019 o jogo foi fechado, e o motivo foi por direitos autorais. Esse jogo teria ficado desativado por um tempo, mas acabou conseguindo voltar, e o responsável por isso foi um desenvolvedor chamado Simon, que com a sua experiência conseguiu reerguer o jogo e colocar ele de volta na plataforma, só que com outro nome, e mudando várias coisas para que o jogo não sofresse de novo com os direitos autorais. Hoje ele tem mais de 30 milhões de visitas e frequentemente é atualizado, mas não tem tantas pessoas. Mas se você entrar no jogo hoje em dia, você vai notar que ele é muito divertido. O gráfico realmente não mudou muito e só tem pequenas melhorias, e eu até sinto que se você juntasse seus amigos, você com certeza ia se divertir nele, principalmente pela variedade nos personagens. Claro que existem jogos de Plants vs Zombie hoje em dia que tem gráficos muito melhores, mas por algum motivo eu sinto que eles não são tão competitivos quanto esse. Mas o próximo jogo eu tenho certeza que você lembra, e pra mim ele é considerado como um dos mais nostálgicos. Ultimate Slides era uma categoria de jogos muito famosa por volta de 2017. Não se sabe ao certo quando elas começaram a aparecer, só que durante uma época tinha vários desses jogos que começaram a ser criados, e um dos mais famosos sendo o Hide in a Box. E sim, aqui o único objetivo que você tinha era descer uma rampa colossal. Nesse mapa você tinha vários temas durante a descida, e claro que o primeiro deles era a cidade. E sendo sincero, essa era a única parte do mapa que eu lembrava, mas conforme você vai descendo, o mapa vai mudando, tendo uma floresta, uma descida com lava e até mesmo um arco-íris. Nele você também podia escolher qual tipo de caixa você ia descer, tendo desde um Homem-Aranha, vários memes e até um fidget spinner. Com certeza, isso é muito antigo. E claro, também tendo a clássica caixa de madeira. O jogo era muito aleatório, tendo rampas que faziam você voar, o que deixava você em uma situação muito engraçada. Uma das coisas mais comuns de acontecer era na hora da descida, você pular sem querer e acabar descendo tudo sem estar dentro da caixa. Alguns outros jogos tinham mapas mais diferentes, como queda livre, quedas com obstáculos e mais variedade conforme você vai descendo. Não tem como definir esse jogo além de simples e divertido, e ele quem teria marcado uma geração inteira na comunidade. Para alguns ele foi até o primeiro jogo que eles viram no Roblox, mas é muito bizarro de se pensar que hoje em dia ele tem 0 jogadores. Não só esse, mas muitos outros que vieram, e hoje ele praticamente não tem muito público, alguns por conta da falta de atualizações e outros que tiveram muitos bugs por conta do tempo. Outro dos motivos foi porque eles foram copiados em massa durante uma época, e depois disso eles começaram a ser usados para atrair crianças, sendo mais um daqueles
daqueles jogos lotados de coisas pra comprar na tela, tanto que o jogo mais popular nesse estilo é esse, com 400 pessoas, e até algumas coisas que você conseguia nos jogos antigos de graça, aqui é pago, mas pelo menos nele a gente consegue relembrar de como era o jogo. Hoje em dia é bem difícil de achar o verdadeiro, até porque existem muitas cópias espalhadas pelo Roblox, e a versão mais antiga que eu consegui encontrar foi essa de 2015, mas pelos comentários que eu vi enquanto eu procurava, aparentemente a versão original teria sido deletada, e essa aqui eu também acredito que não seja a verdadeira, isso porque ele foi criado em 2015, mas até hoje tem muitas poucas visitas para um jogo que era muito popular pra época. Uma das opções para que você consiga encontrar a verdadeira versão, talvez você tenha que ir nos vídeos antigos dos youtubers que gravaram sobre o jogo na época, e rezar para que alguns deles tenham um link no jogo na descrição, ou você pode só entrar em uma das cópias e relembrar um pouco de um dos jogos mais populares de antigamente.